Ele fez que nem eu, ó. Ele repassou a pressão. Olha lá, olha o que ele falou. Vamos colocar as aspas do Vitinho. Tira um pouco o peso, mas a responsabilidade é de todos. Fico feliz por ter passado por esse momento. Agora é com ele. Mas sim, as pessoas esperam muito que o jogador dê o retorno esperado. Arrascaeta. Porque com relação ao investimento feito pelo agora clube. eu era o maior, agora é ele. Ele a responsa é do Arrascaeta. Mas ele cita até o próprio Everton Ribeiro. Mas que... Posso falar? Não, sem palavrão, porque o Pascoal choca. Mas ele cita até o Everton Ribeiro, quando ele fala desse assunto, aí ele pega e fala, o Everton Ribeiro também se sentiu aliviado quando eu cheguei, porque eu substituí o Everton Ribeiro em termos de investimento do Flamengo. Falou, agora eu me sinto mais aliviado porque o Arrascaeta tá Mas assumindo esse posto. Mas que falta de ovos, hein? Por quê? Mas qual o problema de ser o maior? Ah, mas se o cara joga mal, senhor Mano, se o cara domina uma bola e vai na canela, aí todo mundo tá Tem que aguentar a pressão. Não quer brincar no 10º play. Para, mano. Não quer brincar no 10º play. Tem jogador que se sente melhor não sendo a estrela. Tem jogador que acha melhor entrar no segundo tempo. Não sendo maior investimento, não sendo... Tem jogador que se sente melhor. Então melhor entrar no segundo tempo, o pessoal tá cansado. Faltando 5 minutinhos. Eu não vou criticar o Vitinho, porque tem jogador que se sente melhor não sendo a estrela da companhia. Ele tem agora duas estrelas. Mas na hora de fazer o contrato, ele quer ganhar como se fosse a estrela. Duas estrelas da companhia. Aí não chega no campo e assim, não. Eu não entrego o que eu assinei, mas... 11 contra 11. Eu vim pra somar. Eu vim pra somar. Mas na hora de somar lá o salário dele mensalmente, ele quer ganhar como se fosse são bem altos, né? Me decepciona o Vitinho dar uma declaração dessa, pô. Me decepciona. Famosa pipocada. A declaração que ele deveria dar é o seguinte, não, pera um pouquinho. Ele foi contratado, mas eu sou melhor. Eu sou o cara. Não, isso não, isso não. Também não. Vamos Isso não. Aí chama o cara de arrogante. Aí não. O americano faz isso Aí eu da já hora. discordei de você, O americano faz isso da hora e a gente bate pau. Eu não bato. Olha lá, o Marcos Braz apresentando o Arrascaeta. Eu vou te falar, o que baita contratação e o Flamengo fez uma verdadeira loucura financeira para contratar. Loucura que eu Pode digo. chegar a 90 não foi milhões pegar dinheiro com emprestado, mas 17 agora. pagou um salário altíssimo, pagou valores altíssimos, né? Senão não tirava ele do Cruzeiro. Quem você acha que foi melhor, o Arrascaeta ou o Gabigol? Eu Não, tem que escolher um. Gabigol, calma. Ah, tá. Porque você ia ficar no muro de Não ia. Eu ia falar, os dois são Arrascaeta. muito bons jogadores. Mas se tivesse que escolher o meu time escolheria o Gabigol. O Gabigol, pra mim, vai. O Gabigol, se eu não estiver errado, o Gabigol vai fazer gol esse ano, rapaz, mas a torta é direito. Esse time do Flamengo, ainda mais que a torcida do Flamengo tem um negócio com o Gabigol, né? É engraçado isso, a criançada e tal. Tem toda Mas ele O tem Gabigol tem tudo pra ser ídolo do Flamengo em um mês. Acho que menos. Pegando o Campeonato Carioca, 2 partidas, Domingo ele já vai virar pega o ídolo. Bangu no Maracanã, né? Mas eu não sei se ele joga, não. Não joga. Acho que ainda não. Ele vai ser apresentado no Maracanã. Vamos apresentar, fazer uma Ele e o festa. Arrascaeta Nacional serão apresentados, mas não jogarão. Como o Corinthians vai fazer a apresentação no Bocelli, mas ele não A jogará. grande verdade é que o estadual, no início, para o Flamengo, vai ser para o Thiago Santos, para o Berrio, para o Uribe de vez em quando, o Henrique Ceifador. Aí, quando chegar na reta final, nos clássicos, aí vai pontuando ali, vai botando aos poucos, porque não tem como fazer isso com jogadores que estão começando a temporada, gente. Fábio Azevedo, quem é o zagueiro que o Flamengo está querendo contratar? Quem é hoje, não tem aquele alvo, porque os alvos eram Dedé e Miranda, nessa ordem. Não vem mais. O que o Flamengo concluiu? Se não conseguir trazer nenhum grande jogador para a função, não adianta aceitar o oferecimento ou cavada como foi o Cáceres. O Cáceres foi uma Ofereceram cavada. o Messias do América Mineiro também. Que não é o cara que vai resolver. Messias era a base do Cruzeiro, foi dispensado, né? Isso, entende o Flamengo o seguinte, Benja, com o elenco que tem neste primeiro semestre, se não pode fazer uma grande contratação, não adianta gastar por gastar. Espera a janela do meio do ano abrir e traz um grande Não jogador. vai trazer agora. O Flamengo, ele Vai trazer agora. deveria ir atrás Ele tá do tentando, Pablo mas- ou do Mina. Quem é? Você? Ou Não, Pablo sei, ou não Mina, consigo, deveria não ser sei. um dos dois. São os dois caras mais viáveis hoje que o Flamengo tem aí, dos jogadores top na posição. Quem? Pablo e Mina. Viáveis? Como viáveis? Mais viáveis. Se o Flamengo queria contratar o Miranda, O Mina não- se o Mina Flamengo em não determinado sai, momento mano. quis oferecer uma quantia para tirar o você Dedé chama do de Cruzeiro... viável? Peraí, Qual é o valor Peraí, pra trazer ele? Vamos lá. Quem custa mais barato para tirar do clube? O Dedé, que o Flamengo já teve interesse real, ou o Pablo? Olha, eu não sei, hein? O Bordão não Eu é sei, fácil de o Dedé negociar. custa muito mais caro. Eu não sei. Não, mano. O presidente do O Cruzeiro Dedé falou, só o valor não da multa saiu é porque o Arrascaeta saiu primeiro. 300 Não, milhões imagina, de tem a multa. Sim, não. Fábio, tem uma multa Se o, contratual. Do Dedé? se o Arrascaeta não tivesse Peraí, saído, o Dedé Fábio, sairia. Fábio, o negócio é o seguinte, O o Itaí presidente do queria Cruzeiro 300 disse, o único jogador do meu time que é negociável é o Dedé. A multa contratual, segundo o próprio presidente do Cruzeiro, eu não posso contrapor o presidente do Cruzeiro. É a voz oficial do clube. Ele disse que a multa passa dos 300 milhões. O Flamengo pagaria 300 milhões do Dedé? O vice-presidente falou que o Flamengo queria pagar parcelado, que ali não ia ser. pagar o Pablo também. É que se o Pablo, acho que
falar, viu, Sormani? Se o Flamengo trouxesse o Dedé, não traria o Arrascaeta. Não conseguiria fazer duas operações Então, na verdade, no Cruzeiro. assim, Mas o Flamengo ele dependia muito mais do Dedé hoje do que do Arrascaeta. Sim, mas o Arrascaeta é uma grande mas acabou contratação. contratando o Arrascaeta. Não, E hein? agora, o eu Dedé acho. seria o zagueiro. Agora, Mano, eu entendo o que você tá falando. Tá Flamengo vai faltando ter- um craque pra defesa, é isso? Sim. Claro. Ele tem toda a razão. Jogador. Só não acho de onde tirou esse que é mais viável. Eu não sei essa viabilidade. Tirar o também Mina acho hoje é muito difícil. Eu acho que Ué, o tirar Flamengo o já Pablo, Você está dando opções O Flamengo ao ali mostrou interesse aí em 4 Sim. opções aqui que eu já citei. Miranda. que não volta da Itália. Não, mas o Flamengo demonstrou Sim. interesse e tentou. Sim. Miranda, Gil, Kahneman e Dedé. O Flamengo não tentou o Gil. O Flamengo não Bom, tentou o Gil, não sei de o pessoal não. aí comentou no Não. começo do ano, aí tô falando dos jogadores que o Flamengo... Kahneman, não Dedé e tentou. Miranda, ok. Ok, mas a notícia que corria era essa, que o Flamengo estava tentando viabilizar o negócio aí com esses 4 jogadores. Aí tentou nessa oportunidade os 4 e fechou o Rodrigo Caio. Esses 4 jogadores significam muito dinheiro. Tanto o Miranda lá na Inter, quanto o Gil na China, quanto o Kahneman no Grêmio ou o Dedé no Cruzeiro. A partir do momento que o Flamengo ele tinha esse investimento para poder contratar um grande jogador para o setor da zaga, Mas ele investiu quanto no é Rodrigo esse Caio. investimento? O Flamengo ele pagou 25 milhões Não, no não. Rodrigo Caio por 50%. Então, mas quanto é esse investimento? O Kahneman para sair do Grêmio seria 90 milhões. O Flamengo consultou, não tem como? Recua, ele não tem os 90 milhões para pagar no Kahneman. Então não significa que ele tem 90 milhões para pagar no Pablo, no Mina. É muito difícil. Mas, o mercado Fábio, quando hoje, você procura grandes zagueiros jogadores à desse quilate, disposição, Fábio, quando você tá procura difícil, jogadores desse quilate, você sabe que custa caro. Você sabe que custa caro. Depende. O Flamengo não quis dar uma barrigada, Não, deixa eu ver quanto custa. Não, olha aqui, Flamengo sabe o que custava caro. Miranda não veio porque o Miranda não quer voltar ao Brasil. O Miranda, nesse momento, quer seguir na Itália, ficar mais 2 ou 3 temporadas. o cara que dava pra ir atrás. Então era o não é Pepe. Esse porque era não tem viável. dinheiro. Olha aqui, Pepe era viável. E seria muito legal. olha aqui, Imagina o- o Pepe Aí, usando a camisa do Flamengo. Mas é O Corinthians, você falou que o Corinthians fez uma proposta de 6 milhões de euros pelo Arana. Não fez. Não fez. Não, Se- perguntei, eu falei, Não, procura então- com as suas então, fontes mas- aí, então- se o Corinthians fez essa proposta de 6 milhões de euros, se parcelando vai- o pagamento. Agora, se vai fazer, eu não sei, porque tem informação que o Flamengo quer contratar o Arana. Então, Até porque o negócio com o Jorge friou. Mas, né? então, eu recebi essa informação aí de pessoas A que, informação inclusive, que eu tenho porque agora, a informação que eu tenho agora é que o Flamengo E aí o Viu, Corinthians, só pra o formalizar? Corinthians tem o direito de fazer a mesma proposta. Porque hoje, Flamengo, Equiparar. Se não hoje equiparar... tem um dos sócios aí do Fernando Garcia, porque ele tem uma empresa que gerencia a carreira de atletas, aí não é somente ele que trabalha. Mas falei nessa com uma empresa. pessoa do Flamengo agora que falou pra mim que não fez proposta. Então, porque o negócio é o seguinte, quem? bem. Pelo Arana. O Flamengo não quer o Arana. Representantes do, Eu falei do Arana. e agora eu falei com uma O pessoa nome do que o Flamengo falou Flamengo que não. quer é o Jorge, só que o negócio friou, parou. Representantes do Arana hoje vão se reunir com dirigentes do Sevilha, porque ele não foi nem inscrito na Copa lá da Espanha, Pascoal. Não está escrito no próximo jogo. Ele não foi, não, nem na Copa, Copa lá do Rei ele não foi inscrito. Copa do Rei. Então o negócio é o seguinte, representantes do Arana estão insatisfeitos com essa situação, porque está na cara que ele não está sendo utilizado, ele vai ser preterido aí dessas competições que o Sevilha vai disputar, e os caras vão tentar alinhar o futuro dele. Se é Europa, se é Brasil, não sei. Eu recebi essa informação de que o Corinthians aí estaria atrás, sim. Inclusive, já que o empréstimo a princípio foi negado pelo Sevilha, que ele não quer emprestar o jogador, ele só pensa em vendê-lo, o Corinthians tentaria fazer essa proposta, porque quando o Corinthians vendeu o Arana, ele vendeu por 10 milhões e ainda preservou 20% do Então, atleta. mas, ó, O uma Corinthians pessoa do faria essa Fla- proposta aí de 6 milhões Então, e poderia até haver uma contraproposta. Mas uma pessoa do Flamengo me fala agora que o Flamengo não quer o Arana, não. Que não está nos planos o Arana no O Flamengo. plano do Flamengo é o Jorge. O nome que o Flamengo quer é o Jorge, só que a negociação parou. O que esfriou? Parou nesse momento. O Jorge, nesse momento, não sei o que aconteceu. Não é a mesma informação que Não você sei tem? o que aconteceu. Pode ter acontecido algum percalço no meio do caminho, que o Flamengo não quer mais negócio, não tem mais nenhuma conversação com o Jorge. Parou o Zero. negócio, Parou. exatamente. Não é que Iniciou e parou. Agora parou. Parou. Deu aquele Ele está na stop. reserva do Porto. Deu aquele stop. Paramos, não queremos. Ele é do Mônaco, está emprestado ao Porto e na reserva do Porto, do Alex Telles. E o Flamengo continua querendo um lateral esquerdo, querendo um zagueiro, querendo um E lateral até direito. maio vai com aquela opção que quem está no banco sempre é melhor que o titular. Quando joga o Pará, o torcedor acha que o Rodinei é melhor. Quando joga o Rodinei, o Pará que é o melhor. Porque em maio chega o Rafinha. Até maio, porque o Rafinha chega em maio? A informação que eu tenho é o seguinte: o salário dele, falei ontem, é astronômico. O Rafinha ganha 3,8 milhões de euros livre por temporada. E o que a pessoa falou para mim é o seguinte: hoje é um sonho. Agora, que o Flamengo está fazendo uma pressão, tentando convencer, tá. A pessoa falou para mim, se dependesse, fosse hoje, não. Não, é. Hoje não tem a menor É condição. maio, termina o contrato e ele Então, tem intenção aí de não voltar ao renova Brasil. com o Bayern. Aí volta num outro patamar. A intenção de voltar ao Isso dá Brasil 1 milhão
milhão por mês, mais ou menos. Não. R$1,5 milhão por mês. Seria o que o Flamengo paga. Agora, o que a pessoa falou para mim é o seguinte, seria que o Flamengo paga ao Arrascaeta. Hoje muito difícil. Gabriel, 1,300, né? Pouquinho menos. A pessoa ainda virou para mim e falou o seguinte, mas há um mês atrás o Gabigol era praticamente impossível. Agora, hoje está muito difícil. Nada que um Maio, cafezinho no quando shopping não terminar o contrato dele lá na Alemanha, a coisa viabiliza. Ele não terá mais 3 milhões e 800 por ano. Porque ele não vai ter mais o Bayern não tem mais os proporcionando 3 isso. milhões e 800. Hoje ele tem isso. Hoje ele tem. A partir de maio não tem mais os 3 milhões e 800. A realidade dele é jogar no Flamengo, a realidade do Flamengo. Ou ele vai querer seguir na Europa. Pode ter. O Rafinha tem mercado na Europa. O Rafinha tem mercado na Alemanha, inclusive. Não só, então, não Rafinha só é top na de China, linha, no Japão. Tem mercado na Alemanha ainda. Quando acabar o contrato dele, tem mercado na Alemanha. Só que a preferência dele é pelo Flamengo. É o Flamengo, né, velho? É o time do coração dele, né? O filhinho dele tá com a camisa... Ô, São Paulo, você tá... Não, isso do Rafinha a gente já falou. Ele baixa, claro que saindo do Bayern, acabando o contrato do Bayern, o patamar salarial dele diminui também. Não sei. Nem na Europa, eu acho que paga isso. Gente, Pra ele agora. O Rafinha é baita jogador. mais um ano. Ninguém tá dizendo que ele não seja um baita jogador. Lógico que ele é um senhor jogador. Até que ele tava, um ano atrás, ele tava pra sair do Bayern. Aí, por circunstâncias, botaram para jogar de novo. Foi tão bem que renovaram o contrato dele por mais um ano. Mas agora os contratos têm sido renovados por um ano por causa da idade. Então, a idade dele também, na medida que a idade vai aumentando, o patamar salarial do cara vai cair. E tem um detalhe, Então, se tem um lugar para ele ganhar bem ainda, no Brasil é o Flamengo. Ou o Palmeiras, né? E tem não precisa. Tem um detalhe, por que ele não vem agora, né? O Pavard foi contratado, pertence ao Stuttgart, está jogando como zagueiro, melhor lateral da Copa do Mundo, o gol mais bonito da Copa do Mundo, mas ele só vai no meio do ano. Há um acordo entre os dois clubes, então por isso também que o Rafinha não pode nem tentar a liberação agora. E o Rafinha fecha o ano, fecha a temporada lá na Bundesliga. Fecha o ciclo dele com grandes conquistas. Vai ser muito homenageado e festejado. E vai continuar sendo reverenciado. Paixão dele, sim. Os caras adoram o Rafinha lá. Mas que final de carreira do Rafinha, hein? O cara numa dessa aí, encerrando com chave de ouro. Não, porque eu acho que ele 30 anos. Quando ele... Rafinha tem só 33 anos. Então, mas agora joga pelo menos mais 5 fácil no Brasil. Ele vem para fazer o último contrato. Tranquilo. Porque, por exemplo, ele fecha com chave de ouro a trajetória dele na Europa. Saindo do Bayern aí consagrado, jogando como titular. Talvez não saia campeão alemão. E sai da Europa chegando num time que está investindo o que o Flamengo está investindo. Porque ele não está encerrando pro europeu a carreira brasileiro. Estou voltando porque não tem opção. Porque tem cara que quando tá encerrando a carreira, o cara já volta aqui naquela condição. Isso, mano, se ele não ficar lá, e tudo mais. Tem que levar isso não, mas na boa, mas ele já falou que tem conversado e que ele há já um postou interesse. fotos aí dos filhos com a camisa do Flamengo. Dá Então indício, ele tem um vínculo aí sentimental. Mas outro dia postaram uma foto do menino, filho dele do Flamengo, e ele tem 2 filhas. Não. Aquele menino é filho dele. É filho dele. Mas aí acaba o contrato, ele tem ainda o quê? Quantos meses? Nós estamos em final de janeiro? Final de janeiro tem mais 3 meses e meio. 4 meses jogando, algum clube grande da Europa pega e faz uma proposta. Fábio Azevedo. Como é que você... Eu vou falar como é que você enxerga, mas eu vou falar com os olhos. Mas como é que você analisa, então, o futebol carioca em 2019? Porque, olha, presta atenção. Quando a gente fala do Grêmio e do Inter, tá aqui, certo? Próximos, né? E os dois disputam a Libertadores. Quando a gente fala do Cruzeiro e o Atlético, eu acho que o Cruzeiro hoje tem um time melhor que o do Atlético, mas não é isso. A diferença é pequena. É a diferença. Você pega o futebol paulista, eu acho que Corinthians, Palmeiras e São Paulo não tem uma diferença gigante. Não é, olha... Agora você olha... Hã? E o Santos? Não, o Santos, eu ia falar a parte. O Santos está um pouco abaixo dos outros, Mas se você pegar da capital, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, eu não vejo muita assim, diferença. Mas a gente olha o futebol carioca, a gente vê hoje, no papel, na teoria, o Flamengo está aqui. Teoria não, na prática. O Flamengo está aqui, os outros estão aqui. Por incompetência deles, né? E Não, vai não estou continuar discutindo assim. isso, mas... Sim. E aí, onde você acha que vai acontecer o futebol carioca em 2019? Porque, a gente vê Flamengo. E os outros? E os outros estão tentando, dentro da sua realidade. O Vasco trouxe alguns reforços, conseguiu segurar outros 2 jogadores importantes para essa temporada. Concordo com o que o Mano disse ontem aqui, jogando Breno e Castan é uma das melhores duplas do Brasil, do Rio de Janeiro. Flamengo? Muito melhor. Os caras queriam matar o Mano. Não, mas pode matar, pendurar, pedra no vespeiro? Não, mas é verdade. Os dois jogando é muito melhor. Agora,
o restante do elenco não se compara ao Flamengo, sem dúvida nenhuma. E não é só o time, tô falando já do elenco, tô falando das opções no banco de reservas, de você, não tem o Gabigol, você bota o Uribe. Então você coloca o Vasco como sendo o Flamengo, o Vasco. Flamengo, ó, aqui, se puder, ó, aqui. Flamengo, tá aqui, tá até saindo. Não, muda a entonação de voz, faz pela entonação de voz. Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense abaixo, pelos investimentos. Hoje, o Botafogo trouxe um bom jogador, que é o Eric, que foi bem no ano passado, mas quem é o camisa 9? É o Chiesa. É o Chiesa, o K9. Não, é o Chiesa, o K9, que o Botafogo tentou o Trellis e não conseguiu. Então, o Zé Ricardo não... Chiesa é melhor que o Trellis. Mas ele tentou para substituir o Chiesa. Você tem uma ideia, hein? Então, você está percebendo. O Fluminense está remontando o time todo. É uma expectativa. Se o Ganso fechar, se sacramentar essa negociação, melhora um pouco. O Bruno Silva vai jogar o que jogou no Botafogo, que no Cruzeiro não jogou. Então, há expectativas. Para onde foi Gum? O Gum não renovou o contrato. Não renovou, o CSA e a Chapecoense demonstraram interesse até agora, onde eu sei, não fechou com ninguém. Entendeu? O Fluminense está apostando nesse menino que veio do Santos, que estava no Atlético de Madrid, mas não jogou, foi rebaixado com o Paraná, o Caio Henrique. Então são realidades muito complicadas dos outros três. O Vasco, por ter mantido algumas peças importantes, mas discordo quando diz que o Vasco tem goleiro. O Vasco não tem goleiro. O Fernando Miguel, quando veio, é só lembrar, ele era reserva no Vitória e veio para ser reserva no Vasco, que tinha acabado o contrato dele no Vitória. Ele não pode melhorar? O Cássio chegou no Corinthians, ele nem reserva era, ele era terceiro, quarto, goleiro. Então vamos aguardar a temporada. E o que ele pegou no fim do ano, o senhor não leva em consideração? 5 jogos? Botou o Martinho no banco? 5 jogos? Ok, então nós vamos voltar a conversar para achar que é titular absoluto. Martins foi embora para o Libertad. Ele pegou nos 5 jogos? Pegou. Ele botou o Martinho no banco de reservas? O Martins estava machucado e ele não voltou, porque ele foi bem. Então, ok, mas 5 jogos não avaliam ele. O Martinho pediu para sair porque viu que não tinha espaço no Vasco? O cara pega. Eu traria um... Aliás, tem 2 na preparadora. Botava o uniforme do Carlos Germano para casa. Não precisa. Eu contrataria. É uma questão de gosto. Bom, vocês vão ver durante a temporada. Eles vão dizer, pô, podia ter pego um goleiro. Vamos aguardar. Pelo que ele fez no final da temporada passada, ele livrou o Vasco. Exatamente. O Fernando Miguel pegou. O Fernando Miguel fez milagre. Ele foi muito importante, mas não pode dizer que naqueles 5, 6 jogos finais, olha, o Vasco está seguro de goleiro, pode abrir mão. Enfim, mas a diferença, só para o Flamengo está muito à frente, e já falei isso e repito, Benja. Se começar a ganhar título, o torcedor está fazendo bonequinho, está espetando, vê se dá confusão no vestiário, para dar alguma coisa errada. Se der certo, vai enfileirar títulos. Os clubes do Rio estão muito atrás financeiramente, em termos de estrutura. O Fluminense tem CT. O Fluminense tem um CT inacabado. O Vasco tem um CT alugado. O Botafogo não tem CT. Gente, o Botafogo tem estádio. Não tem. O Botafogo tem uma casa alugada. O Fluminense não tem estádio. O Vasco tem um estádio velho. Gente, os clubes estão muito atrás. E quando ficarem se preocupando só de brincar de cheirinho, o Flamengo vai distanciando. E quando ganhar, vai enfileirar. Eu também acho. Então, acho que a diferença, pensar pequeno. A diferença em tudo hoje já está muito grande, mas eu vou te falar, a médio não é nem a longo. A médio prazo, eu acho que é preocupante. Eu diria a curto prazo. Não, porque você olha daqui a 2 anos. A gente já está vendo. A curto a gente já está. É isso que eu ia falar. A curto a gente já está vendo. A médio prazo, eu vou te falar, é preocupante o que pode acontecer com o futebol carioca. Aí eu posso discordar de você no médio prazo, sabe por quê? Você imagina que daqui a 2 anos tem eleição no Vasco. Vamos pegar a eleição do Vasco. Pinta um grupo novo, como pintou no Flamengo, que tirou o Flamengo da mesmice. Médio prazo, 3, 4 anos para frente, você começa a reestruturar. Você está fazendo exercício de futurologia. Não, eu estou falando capacidade de... Eu estou falando agora, aqui, o que a gente está vendo. O Flamengo não... Mas existe isso. E o Vasco tem um projeto legal lá que eu vi no final do ano. A gente viu, a gente mostrou. Legal pra caramba, a restauração do estádio. Aquilo é legal, aquilo pode... Agora, aquilo pode dar um gás. Não caminha, as coisas no Vasco não caminham, porque não tem dinheiro, não tem como fazer a coisa ser viável. Aí começa-se, claro, a amizade, ao tráfico de influências, você asfalta a rua do CT porque você é amigo do amigo, você religa a água porque é amigo de não sei quem, que liga pro governador. É assim que funciona o Vasco hoje, gente. Não pode. É a realidade, sua mano, é triste. Pensando aí na realidade do Vasco hoje, tá na cara inegável que o Vasco ele começa o ano melhor do que ele terminou o ano passado. Sem dúvida nenhuma. Fernando Miguel, aí o Cáceres acho que vai na direita. Aí você tem vai começar com Erlen, Breno. Não, mas vamos pensar no macro aí. Breno, Castan e o Gilberto na esquerda. Não, Gilberto não. O Danilo Barcelos ou o Henrique, porque o Ramon tá operado. É verdade. O Danilo Barcelos vai fazer o Henrique jogar.
Você tem o Andrei, que Precisa, joga né? muito, ao lado dele o Raul. Aí vão ser os dois. E ali do meio pra frente, Benja, no papel, trinca é um boa, bom nome. o quarteto Você é tem bom. aí, ó, Thiago Galhardo, Bruno César, Pikachu e na frente o Maxi Lopes, A cara. gente está achando que o Bruno César vai jogar alguma coisa. Então, não, é expectativa. A gente tá falando em termos de expectativa. Não, a minha expectativa Eu tenho é boa zero em expectativa. relação Mas ao Bruno eu César. também, eu pensava Zero. isso, viu, Eu tenho uma Sormani? Mas, por expectativa exemplo, boa, Sormani. Eu tenho o Maxi boa. Lopes, quando tomara ele que eu esteja chegou, errado. ele chegou acima do peso, como o Bruno César aparenta estar também. Em 19 se jogos fez condicionou. 7 gols. Ele se condicionou. E deu assistência. O Maxi Lopes, se não fosse ele, Pascoal, o Vasco teria talvez Ele, sido rebaixado. Castanho, ele, Não, mas Castan, sim, mesmo, sim. mesmo com a presença aí do Maxi Lopes, se ele não tivesse chegado no Vasco, o Fabinho, eu acho que o Vasco poderia ter caído sim. Porque a importância dele Sim, dentro de campo sim, foi sim. um negócio assim excepcional. Tá na cara, não dá pra comparar ele com o Gabigol. Óbvio que não tô falando isso, mas pra realidade que o Vasco viveu ano passado, ele foi extremamente fundamental. Hoje, 2019, o Vasco ele começa o ano